e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e renovareis a face da terra. Oremos. Dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça. Nós queremos pedir, Jesus, nessa hora, que a unção que existe sobre esse lugar, toda apontada na cabeça, toda dor na cabeça, das pessoas que sofrem aqui de enxaqueca, das pessoas aqui que têm sofrido essa semana, esse mês, com dores fortes na cabeça, que pela força da tua presença real e viva na capela, Jesus presente no Santíssimo Sacramento, pela intercessão da Virgem Maria, de São Francisco, de São Miguel Arcanjo, que cesse da nossa mente, principalmente daqueles que têm sofrido e tomado remédio nessa área, nessa causa, que nessa graça, que nessa noite, pela tua infinita misericórdia, nós sejamos libertos de toda dor na cabeça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Pode se sentar. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Salve Maria. Salve Maria. Queria que você pegasse a tua Sagrada Escritura no Evangelho de São Lucas, capítulo 8. O tema dessa pregação é como combater e tratar os 3 terrenos da parábola para dar fruto. Lucas capítulo 8, versículo 4, a parábola do semeador, passagem conhecida. Desde semana passada estava no meu coração para trabalhar essa palavra com vocês, e eu quero dar, porque Jesus explica ela, né? Mas a questão é como combater aquilo que ele está ensinando, né? O que fazer depois que ele desmascara como o demônio age, como que é roubada a palavra. É isso por isso que essa pregação tem esse nome: como combater e tratar os 3 terrenos da parábola. Lucas 8. Criançada pode sentar aqui para ouvir pregação, principalmente os Maria. Senão eu acho que a mãe está chamando lá em casa. Se eu ouvir ela falando, os Maria, desce. Se não for ouvir o pai pregar. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga socorro. Quem não trouxe a Bíblia, diga misericórdia. Ainda tem os guerreiros aqui. Glória a Deus. Versículo 4 diz assim: havia se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse essa parábola: saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho, e tendo nascido secou, por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos. Cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa. Tendo crescido, produziu fruto 100 por 1. Dito isso, Jesus acrescentou, alteando a voz. Aumentou a voz, por isso que a gente grita na pregação aqui, que a gente imita Jesus. Nos momentos tem que dar uns berros. Cadê? Jesus acrescentou, alteando a voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram a significação dessa parábola. Ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus,
A vós, nós que estamos aqui é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz porque creem até certo tempo, e na hora da provação a abandonam. Aqui caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas progredindo o caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida. E assim os seus frutos não amadurecem. Aqui caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com coração reto e bom. Retém-na e dão fruto pela... O fruto vem pela... Palavra da salvação. Se você está com a tua Bíblia, pode dar um beijo nela. Vamos aplaudir essa palavra maravilhosa. Então Jesus, ele narra a primeira semente, a primeira situação é no caminho. Só que se você for prestar atenção, esses 3 terrenos que ele fala aqui, os agricultores não plantam. O que é o caminho? A gente passou ali no caminho da laranjeira. O caminho é um caminho duro. Ninguém joga semente no caminho. Ninguém joga semente na pedra e ninguém joga semente nos espinhos. Mas quando Deus quer, meu irmão, é que nem quando ele foi procurar fruto na figueira lá. Não era tempo, mas ele queria fruto. Então vamos entender o que está por trás disso daqui. Primeira coisa, versículo 11. Primeiro que rouba, e o primeiro tipo de terreno. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem quem? O demônio. Então, para tratar esse primeiro terreno, esse terreno ele é tratado no campo do espírito. Porque quem que vem roubar? O demônio, o ser espiritual, perverso e pervertedor, muito mais inteligente que nós, é um anjo, é um ser rápido. Como que nós vamos vencer essa ação espiritual que vem roubar a palavra, que vem minar que essa semente ela gere fruto? Com a vida de oração. Para que ele dá 4 tipos de terreno. Então vamos dizer que da palavra anunciada, 25% dá certo, cai em terreno. Os 75% aqui não dá. Para dar fruto, é isso que eu vou trabalhar. Como que eu faço se eu estou nesse terreno? Se eu sou uma pessoa que se encontra nessa situação, qual é a minha atitude, qual é a minha ação, para que eu possa dar fruto? Para que eu possa nascer e ser aquilo que Deus quer que eu seja. Porque essa é a nossa meta, amém? Amém. Deus te colocou nesse mundo para isso. Segundo a igreja, nós viemos para esse mundo para 3 coisas: amar, conhecer e servir a Deus. Essa é a finalidade do homem nessa terra. Se o homem e a mulher não fizer isso, ele não vai se realizar. Se eu não conheço a Deus, se eu não amo a Ele, se eu não sirvo a Ele, vai ficar faltando algo dentro de mim. Que a medicina, que a psiquiatria, que a psicologia, que a terapia não vai conseguir sanar. Então esse primeiro terreno, essa primeira ação diabólica, aonde que ela trabalha? No nosso entendimento. Ele trabalha aqui no nosso intelecto. Como? Como que essa palavra ela é roubada? Ela é roubada pelas amizades, ela é roubada pelos sentimentos, ela é roubada pelo cansaço, pelo desânimo. A pessoa, ela tem esse encontro, mas vai vindo esse tipo de ataque no sentimento. Por que eu falo amizade? Porque às vezes a gente sai daqui, vai partilhar alguma coisa e vem alguém e parece que joga um banho de água fria naquilo. Às vezes até sonhos com Deus. Mas quem que vem roubar? É o demônio, que ele tem que usar de alguém para tocar em você. Não é ele que vem de frente aqui e colide com você. Ele usa de situações para que a palavra seja roubada do nosso coração. E aí no versículo 13, no versículo 12 fala um detalhe interessante. A meta dele.
Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem um demônio e lhes tira a palavra do coração para que não e nem o objetivo dele. O que é não crer? Não acreditar. A pessoa está pregando, eu estou lendo a palavra e o demônio, e vem alguém e coloca dúvida. Você vê como que ele trabalha? Para a pessoa não acreditar, para que aquilo que foi semeado gere uma... Será que precisa de tudo isso? Sabe aquele pontinho de interrogação? Ah, mas isso é lá para o pessoal da comunidade, isso é lá para o padre, isso é para o freio. Opa! Essa ação, essa perguntinha diabólica, que faz a gente puxar o freio de mão naquilo que Deus está nos chamando. Porque a palavra, ela gera um impacto em nós. E quando fica algo incomodando, é Deus falando. Só que qual que é o objetivo dele? Colocar, diga comigo, dúvida, desacreditar da palavra. Para quê? Para que a gente não ganhe o céu. Entrou a dúvida, o que eu vou fazer? Eu vou sair do caminho. Se Deus me trilhou um caminho para você e para mim de salvação, quando a dúvida vem, eu fico receoso, eu fico com medo, eu fico indeciso, e entrou a indecisão. Por isso que Santa Teresa d'Ávila fala algo importante, anota isso: o demônio tem raiva de pessoas decididas, o demônio tem ódio de pessoas decididas, por isso ele trabalha na dúvida, porque ele sabe, se você abraçar isso, esse caminho que Deus está te plantando, essa via que Ele está te colocando, porque é o seguinte: se você vem para Deus e você tem receio, já cria uma barreira, porque a gente acredita em tanta coisa, meu irmão. Cara, as pessoas acreditam em tanta coisa, a gente entra vamos colocar aí, a Grazi veio falando lá da luta que foi, né, hoje lá, faltou 2 funcionários na Santa Casa. Você entra ali, você tem cuidado com uma pessoa que você não conhece. Você entrega a tua vida ali, o cara medicar ali, você toma. A gente pega um avião, um ônibus, um carro que tem alguém dirigindo, você não sabe quem é aquela pessoa, e você está entregando a tua. E aí, para Deus, a gente pega um receio. Eu já preguei retiro para homens em Londrina, eu não esqueço disso, que na partilha eu estava com um ex-motorista da Garcia, que fazia a linha Londrina-Foz do Iguaçu, que é uma das mais longas. Então, cara, ele falou que ele só dirigia com uísque do lado. Depois, cara, você não sabe. Por isso que, enquanto todo mundo está com o celular, nós temos que estar com o nosso rezando, meu irmão. Vai pegar um ônibus, vai pegar uma estrada, principalmente se for outra pessoa dirigindo. Você não conhece, você não sabe o que passa no coração dela, como que ela está, se vai estar embriagado, drogado. Se está em estado de graça ou não. O que pode acontecer ali? O que aconteceu nos Estados Unidos esses dias? Lá no trem, o cara pegou e matou a mulher, viu a faca com o pescoço dela, porque ela era branca. Quem viu isso? Estava ali, ela estava voltando do trabalho dela. Então, para que falar isso? Para que a gente vá tirando as nossas reservas, os nossos medos. Uma oração, a gente hoje diminuiu muito a busca por atendimento de oração. Mas toda vez que eu receber uma pessoa para rezar, ainda faço isso. A Dulce trouxe semana passada, ontem apareceu uma pessoa aqui, de ontem. Eu sempre, antes de conversar com a pessoa, eu peço para Deus ir tirando as reservas, e tirando o medo da pessoa se abrir, e trabalhando isso, que a pessoa chega ali, ela tem que colocar uma intenção. Mas se ela já está com reserva, se ela já está bloqueada, se ela já tem um receio ali, a graça não vai acontecer. Segundo tipo de terreno. Não, vamos lá, eu queria mostrar outra coisa aqui, na questão da crença e da salvação. Daniel 5. Não sei se eu peguei essa palavra a última vez que eu preguei, mas o que eu tenho que fazer para me salvar? Porque se o demônio luta aqui na dúvida, e para me desviar da salvação, Daniel, capítulo 5, versículo 27. O que é o contexto aqui? O rei, ele tem uma visão, e ele vê essa mão escrevendo 3 palavras. Eu só vou pegar uma palavra: Mené, Tekel e Perez. Aí ele vai falar do Tekel, o que é. Versículo 27. 1197 na Ave Maria.
Daniel vai traduzir para ele o que é essa palavra. Daniel era um homem espiritual que tinha discernimento dos sonhos, interpretação dos sonhos. E aí ele fala assim, ó: foste pesado na balança e considerado leve demais. O rei tinha tudo, mas aos olhos de Deus ele foi pesado na balança. E Deus falou para ele: você está muito levinho, cara. O teu ouro é pesado, os teus carros, a tua mansão ela é pesada, mas diante de mim, diante do meu olhar, a tua vida para mim ela é leve. Você não entra no meu reino. Isaías 38. Daniel, volta para trás. Não, para frente. Para trás? Para trás. Isaías 38. Essas duas palavras aqui, para mim, me incomoda demais, porque mexe, nos coloca na parede. É o outro rei aqui que é visitado. 38:1. Naquele tempo Ezequias esteve doente, quase à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: eis o que disse o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque vais não te restabelecerá. Imagina você receber uma visita dessa, cara. O cara chega na tua casa, viu? Põe a tua casa em ordem, você vai morrer. Cara, nossa senhora, chama empregado, vou contratar. Não, é outro tipo de casa que eu estou falando. É a casa interior. Detalhe, aqui não tinha confissão, hein? O sacramento da confissão não existia. O que acontece? O que é o contexto aqui? Essa palavra veio no coração do rei e ele teve um coração pobre, ele não duvidou. Diz que ele começou a chorar, rezar, e tem uma palavra que diz assim, ó: tudo pode ser mudado pela força. Tudo pode ser mudado pela força? Nós provamos isso, né, Simone? Odair. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo é tudo. Até um decreto divino, porque Deus mandou o profeta ir lá e falar para ele: põe em ordem a tua casa, que você vai morrer, acabou o teu tempo. Ontem eu estava no velório do Reginaldo. Cara, não é esse aqui, não. Mas o Reginaldo, quem estava esperando, né, Dani? Passou mal, acabou, meu irmão, game over. Alguns destroem a semente enterrada em si, dando ouvidos sem prestar muita atenção aos que os querem enganar. O que é isso que o Zé de Cesareia fala? Parece uma contradição, ó. Alguns destroem a semente enterrada em si, dando ouvidos sem prestar muita atenção aos que os querem enganar. Não é dar ouvido à palavra, é o que eu estava falando. Às vezes você conversa com uma pessoa que ela vem tocar em palavras que Deus deu para você, você não dá muita atenção, mas aquilo entra no teu coração. Foi o que aconteceu com Eva. Cara, ela estava tratando ali, o Satanás vem e faz uma oferta, uma conversinha qualquer. Mas o que aconteceu? O que foi o fim último? A queda dela. É isso que o Zé de Cesareia está falando, da semente enterrada em si, dando ouvido sem prestar muita atenção. O que é essa semente enterrada em si? É a semente da confusão desse primeiro terreno. Como que eu combato ele? Pelo fruto de uma vida de oração. Porque é espiritual esse primeiro terreno. O segundo terreno, pedregoso. Versículo, vamos lá para Lucas de novo, Lucas 8. Porque Jesus não fala como, né, tratar esse terreno. Nós estamos mexendo com terra, agora estamos aprendendo um pouco terreno. E na semente é mais difícil que na muda, né? Se você for pegar uma árvore mesmo para plantar semente, se for gerar as mudinhas lá de alface na semente, é muito mais difícil, né, Maria Helena? Você pegar a mudinha já pronta, ele está falando de semente aqui. Versículo 13. Aqueles que... Até o Francisco falou aqui, Francisco, nem você está prestando atenção hoje, cara. Você que é meu fã número 1, cara. Pô. Versículo 13. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que acolhem com... mas não tem, porque creem até certo tempo, e na hora da aprovação abandonam. Cara, aquelas pessoas que
Meu irmão, você fala assim, esse cara, meu Deus, ele vai evangelizar o mundo com essa sede. Essa mulher, meu Deus do céu, já começou tão rápido da resposta, recebe com alegria. Quantos retiros nós fizemos com a pessoa? Meu irmão, parecia que ia acabar as lágrimas do corpo da pessoa, de tanto que ela chorou. Ela recebeu com entusiasmo, com sentimento, mas era algo superficial. Por quê? Porque ter raiz necessita um esforço. Cultivar. Qual que é o ataque aqui? Aprovação. Só que tem algo enganoso aqui. Tem pessoas que quanto mais são provadas, mais força tem para se levantar. O demônio conhece o teu temperamento. Tem pessoas que estão passando por luta, por doença, por desemprego, por ataque financeiro, estão sendo provadas, mas essas pessoas nasceram para resistir. Então o que o inimigo faz? Ele deixa as coisas ficar bem mansas. Agora, quem desanima na provação, porque ele fala de provação. A provação para mim é uma coisa, para você é outra. A provação para cada um tem um nome. Para uns é quando tudo dá certo. A pessoa, rapaz, não precisa rezar, mas não, está tudo dando certo. Agora que era a hora de manter, por quê? É aquilo que Jó 7, versículo 1 fala, a vida do homem é uma luta. Sempre vai ter luta, nós vamos ter momento de calma, de paz ali, mas vai vir alguma coisa, seja na família, seja no financeiro, ou seja na saúde. Então, como que eu combato isso daqui? Primeiro, uma fé superficial consiste apenas de meras palavras. Nós precisamos parar com isso. Porque é que nem uma vez eu estava pregando um retiro em Londrina, e aí no meio da adoração, um rapaz pediu um microfone. Aí ele começou a pedir perdão para a esposa dele, falando que ele ia... A esposa dele era até cofundadora da comunidade. Isso não grava não, mas... Aí ele começou a pedir perdão e tal, e falar as coisas que ele atrapalhava a mulher dele de ir na caminhada. E aconteceu aquilo lá, e depois eu fiquei pensando naquilo. Por quê? Porque ele foi descrevendo a vida dele, várias vezes que ele prometeu que ia melhorar e não mudou. O que ele fez ali, sinceramente, foi algo que motivou o coração da esposa dele ou desmotivou? Porque ela já estava acostumada com promessa. Cara. Quem está acostumado com promessa quer ver na vida da pessoa a mudança. É que nem o dependente químico, é que nem o alcoólatra. Ele vai falar para a mãe dele, vai falar diante do cientista, fazer todo esse teatro aqui, a pessoa vai acreditar naquilo? Se ela está acostumada só a apanhar, sim ou não? Está acostumada, meu irmão. Eu ouvi aquilo lá, depois fui rezar, eu falei, será? Porque ficou aquele clima, não trouxe? Porque as coisas de Deus, ela gera paz. O que de Deus gera paz? Eu ali, falei, não atrapalhei o cara, mas eu fiquei pensando nisso. E meditando, pessoas que prometem demais que vão mudar, é isso daqui, só palavra. Precisa de uma raiz, de uma decisão firme, eu vou, faça chuva, faça sol, com gripe ou sem gripe, eu vou avançar, porque a superficialidade, eu rebato ela, enraizando em Deus, em algo sólido a minha confiança. De uma coisa eu não me queixo, eu sei em quem eu pus a minha confiança. Se a minha confiança está em pessoas, se a minha atitude é uma atitude frágil, inconstante, eu preciso olhar para isso. Por quê? Porque essa semente ainda está caindo nesse tipo de terreno. Romanos 14, para a gente entender esse combate nesse terreno, como tratar esse terreno. Romanos 14. A superficialidade eu combato com a convicção e com a fortaleza, com a coragem. Romanos 14. Versículo 22. Tens uma convicção? Guarda para ti mesmo. Opa, a convicção que você tem, as renúncias que você faz, o passo que você deu na caminhada, não precisa ficar falando para ninguém. Guarda. Diante de Deus, feliz é aquele que não se condena a si mesmo no ato a que se decide. O que é isso? Feliz aquele que não se condena a si mesmo no ato que se decide. A pessoa que faz um propósito não consegue viver.
Então feliz aquele que não se condena quando firma algo e vai até o fim. Feliz é esse. Feliz é esse por quê? São Tomás fala uma frase legal, ele fala assim, ó, a única constância do homem é ser inconstante. A única constância que nós filhos de Adão temos é ser inconstante. Nós somos inclinados para não ser fiel. Então precisa de uma graça de Deus para que eu alcance essa convicção e essa fidelidade. Aí ele continua, versículo 23. Mas aquele que come, apesar das suas dúvidas, condena-se por não se guiar pela convicção. Aqui ele está condenando as pessoas que comiam alimento consagrado. Mas aí ele vai concluir assim, ó. Tudo que não procede da convicção é pecado. Olha como nós precisamos ter algo enraizado. Como aquilo que Jesus fala ali tem base na Sagrada Escritura inteira. Então esse segundo terreno, essa semente que cai na pedra, que Deus quer que nasça fruto e pode nascer. Pessoas que talvez nasceram, meu irmão, em casa de umbanda, o testemunho que o padre Francelino deu aqui na vigília. Quem que estava? Na vigília da Imaculada. Quem que lembra desse testemunho? Era dia de Nossa Senhora Aparecida. Ele falou de uma família protestante que foi buscar ele lá em Sertanejo. Ele falou, você estava, Maria? Já tinha ido embora. Falou o nome da mulher. Que o menino estava tendo visão de Nossa Senhora. O menino nasceu numa casa de pai e de mãe evangélica, estava tendo visão de Nossa Senhora, e os pais não sabiam o que fazer, levou para o padre. E aí o padre catequizou eles, os pais não abriram mão da fé deles, do protestantismo, ficava pegando o pé do menino, mas ele virou adulto, se batizou na igreja católica. Olha como que Deus faz nascer frutos no meio da pedra. Eu já atendi uma mulher, quando a gente estava na Vila Independência, também nascida em seio protestante, que estava tendo visão de Nossa Senhora. Nossa Senhora estava visitando ela. Depois não voltou mais essa guerreira, estava na Santa Casa. Deve ser a graça, Deus da graça que levou ela, certeza. Terceiro terreno, versículo 14. O que é a coragem? Antes da gente mudar para esse versículo 14. O professor Olavo de Carvalho dá uma definição que eu acho muito interessante sobre isso. Geralmente a gente já pensa naquilo que pode dar errado. Você vai ter uma conversa com o teu esposo, com o patrão, uma conversa difícil. Ou vai ter uma reunião e você sabe que pode tocar em pontos ali que você vai ter que se posicionar. Na maioria das vezes a gente tem essa percepção de que algo pode ir para um lado que a gente não vai gostar. É assim ou não é? A coragem, segundo o filósofo Olavo de Carvalho, é você se preparar antes para se posicionar com firmeza. Então você fala, vai ter essa reunião. Se falar isso, eu vou me posicionar contra, seja quem for. Seja que fique só eu nessa reunião. Então a coragem é você se preparar. Lógico que tem acontecimentos que acontecem, né? Não tem como, e aí o Espírito vem e lembra a gente, mas quando dá, você já tem as possibilidades, eu vou ter isso, a pessoa pediu para conversar comigo, eu já vou pensando o que é as coisas para quê? Para não pipocar. Os dias são maus. Eu fico preparando as crianças em casa para uma coisa, não negar Jesus. E eu também. Por quê? Porque a hora que vir o negócio, que Deus, porque é a graça que vai nos dar a força para dizer, não, pode matar, pode desfolar, pode esquartejar, que nós vamos subir para o céu sem os membros, mas vamos para o céu. Então a pessoa que se preparou, ela não nega. Vamos lá para a última. Versículo 14, Lucas 8. 9 horas já. Estou encerrando. Lucas 8. O lugar mais difícil de pregar é na comunidade. Você sai pregar nos outros lugares que não tem tanta... E aqui eu não posso dar os testemunhos, porque toda hora vocês estão sabendo, lá é tudo novo que a gente fala. Aqui você tem que tirar leite da pedra aqui para dar para o povo. Lucas 8, versículo 14. Aqui caiu entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho são sufocados pelos cuidados. Que cuidados? Ele não fala que cuidados, porque cada um tem um tipo de cuidado. Cada um tem um mimo. Pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida. E assim os seus frutos não amadurecem.
O que é isso daqui? É o apego. É o meu coração que vai colocar. E eu não estou falando só de rico aqui não, gente. Porque o meu ontem, que dia que foi? Foi ontem que nós fomos lá para São Paulo, Zé? Ah, sei lá, tinha uma menininha lá, pequenininha, que estava com assim, né, parecia um tumor. Quando eu vi ela ali, eu falei, porque daí você é pai e você sofre, né, cara? Agora que você vê uma criancinha assim, eu já comecei, minha Nossa Senhora, se eu pudesse curar essa criança, se estivesse no meu alcance, mas a senhora pode. E aí no final lá, a criança veio, com a avó assim, eu perguntei o que é, do tumor, e aí eu abaixei e ela ficou alisando minha cruz. Falei, rapaz do céu, se ela pediu, eu dou. Se ela pediu, eu dou. Aí comecei a rezar para ela, não pediu, alisou o cruz. Mas o que eu estou falando? Apego, cara. Então, para uns é um apego num terço, para outros é um apego numa casa, para outros. Entende? Que isso vai sufocando aonde Deus quer nos levar. Ah, mas isso é bobeira, Gui. Cara, aonde o Espírito está, ele dá liberdade. Ele dá liberdade. Você pega São Francisco, por exemplo, um dia uma mulher uma viúva foi visitar ele, e ele falou, pega alguma coisa para dar para essa viúva. Os caras falaram, não tem nada, cara. Não tem nada na despensa, não tem nada aqui, só tem o Evangelho que a gente lê. Falei, não, mas dá a Bíblia para ela. Você acha que não ia dar a Bíblia, né? Irmão, o cara que está... Isso é a diferença de um santo. Aí você vai ver São Francisco, a unha dele, os caras cortavam a unha dele e eles brigavam. Por obediência a Francisco, eles tinham que jogar fora a unha dele. Mas os frades que pegavam a unha dele, se tivesse alguém possessa do demônio, se tivesse alguém com algum tipo de enfermidade, a unha de Francisco curava, cara. Não tem alguém que vai chegar. Agora você imagina Nossa Senhora, você imagina Jesus. Um dia um frei, para encerrar essa pregação, ele teve uma visão. Porque Jesus fala umas palavras muito loucas. Ele fala assim, ó, bem-aventurados os pobres de coração, porque deles é o reino. Ele fala de pobreza. 1 Coríntios 9, ele fala assim, ó, o apóstolo Paulo escreve assim, ó, Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para enriquecer eu e você. E aí os santos da igreja falam, por que Jesus tem tanto amor à pobreza? O mundo fala para nós de riqueza, Jesus fala para nós de pobreza. E aí São Bernardo fala assim, ó, porque existe uma liberdade na pobreza. São Bernardo fala assim, ó, Deus não encontrando a pobreza no céu, Ele veio buscar ela na terra para ensinar eu e você que existe uma liberdade quando eu sou pobre, quando nada me possui. Quando nada, bateu o meu carro, minha casa quebrou o vitral aqui. Imagina quebrar esse vitral, tá amarrado, em nome de Jesus. Não dá para pregar essas coisas. Mas, nada, não, quebrou porque Deus quis. Né, aquele dia nós estávamos passando lá no viaduto, a Leara lá com o carro, aquele sufoco com as crianças. O que aconteceu, meu Deus do céu? Paramos para ajudar ela. Não, nada. Francisco tem outra fase, ele fala assim, ó, se algo rouba a paz do teu coração, é porque ocupou o lugar de Deus. Então, os prazeres, a grana, essa preocupação, dificilmente um rico confia no outro, em outra pessoa, dificilmente, porque ele tem muita posse. Todo mundo que se aproxima, ele acha que vai se aproximar com um objetivo. Tem ricos no céu? Acho que tem. Deus, Jesus fala de Abraão, que estava no céu. Abraão era rico, cara. Tinha um monte de posse, mas ele era pobre. As posses, tanto que quando vai narrar de Ló lá, Deus fala para ele, escolhe qualquer terreno. Aí ele fala, Ló, escolhe. Se você for para um lado, eu vou para o outro. E Ló escolhe o melhor, e ele vai para o lugarzinho lá, e o lugar dele multiplica, porque a bênção não está no lugar, a bênção está em você. Vai lá na minha casa rezar, vai fazer isso. A bênção não está fora, ela vem de dentro para fora. Eu sou abençoado, e eu sou abençoado onde eu piso, o negócio se torna abençoado. Uma pessoa que porta paz, aonde ela vai, ela transmite paz. Uma pessoa que tem Deus, aonde ela vai, não é um ambiente, porque se ela estiver num lugar, ainda que seja um lugar perverso e pervertedor, é o caso do Chiquinho. É o cara que, aonde ele está, ele pode estar, que você vai olhar para aquele cara, ele vai estar rindo, vai estar sossegado ali, vai estar com o coração em Deus, e se alguém der brecha, ele vai evangelizar.
Se der 5 minutos para ele falar, ele vai começar. É o Carlos Acutis. Só falava da Eucaristia, as pessoas iam falar com ele, Eucaristia, eu amo Jesus, missa. Mas o que é isso? Onde o hindu, o chofer dele lá hindu, fala, mas eu quero conhecer o que é essa parada aí de Eucaristia de Jesus, porque esse menino só fala disso. Esse é o terreno que caiu em terra boa e dá fruto, aonde eu vou olhando para essas coisas, e eu vou fazendo um esforço, para quê? Para limpar. Por quê? Porque são 3 terrenos difíceis. Talvez eu e você não caímos, não era essa o 25% da terra boa, que foi criado numa casa católica, que a fé foi entrando ali, a casa de Santa Terezinha lá, que tudo inclinava para o céu, que a árvore vai crescendo reto. Talvez nós desviamos, talvez nós nem crescemos assim, já foi um negócio torto. Aqui tem uma goiabeira, se você olhar para ela, era tudo torto. Lá atrás do galinheiro também tem uma outra que já nasceu torta, mas ela pode dar fruto mesmo torta, assim ou não? Opa, e a profissão do nosso mestre é carpinteiro, né? Por quê? Porque para ele tudo é possível. Fica de pé. Como que eu combato esse solo pedregoso? A pessoa apegada, meditando sobre a morte. Isso são os santos da igreja que falam. Eu desapego o meu coração dos prazeres, das riquezas, meditando sobre a morte. Eu vou morrer, eu vou deixar tudo isso daqui, nada vai ser levado, então tem que cuidar daquilo que é eterno, não do que aquilo que é passageiro, momentâneo, que vai enferrujar, que vai virar praça, que os meus filhos vão brigar por causa disso daí. Por isso que a Bíblia vai falar da herança, vai condenar a herança. Fica preso. Aí eu preciso deixar alguma coisa para os meus filhos. Você precisa deixar alguma coisa para os teus filhos. Fala comigo, a fé. Porque o homem é aquilo que ele crê, não aquilo que ele tem. O homem é aquilo que ele, não aquilo que ele tem. Quem fala isso é o doutor máximo da igreja, conhecido como doutor Angélico, São Tomás de Aquino. O homem é aquilo que ele crê, aquilo que ele acredita, porque isso a enfermidade não pode tirar, o desemprego não pode tirar, a prisão, nada pode tirar, aquilo que a pessoa acredita, aquilo que ela traz aqui dentro dela. Se eu cultivo algo externo, tudo pode tirar, mas aquilo que está dentro de mim pode vir o que for, não rouba de mim a graça de Deus. Levanta os seus braços mais alto que você puder, antes de Jesus entrar. Eu queria que você trouxesse para o teu coração qual terreno que você é, que tipo de cuidado você precisa. Esse esforço, os 3 terrenos aqui são terrenos difíceis, e os 3 precisam de esforço para dar fruto, e essa é a tua parte, o esforço. Por isso pedi para levantar os braços, porque alguns não levantam, alguns ficam meio aqui, cotovelinho baixo. Não, é para levantar o teu braço, é o esforço. O teu corpo vai fazendo um ato agora, que espiritualiza aquilo que nós queremos rezar. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. É um esforço humano, o braço ele vai doendo, a vontade de abaixar, ela vai vindo, mas nós precisamos, é uma necessidade, pelo menos no meu coração, se tornar um terreno bom, porque o terreno bom ele produz fruto. O terreno bom agora está uma loucura, uma sementeira aí lançando semente. Por quê? Porque choveu, então eles não podem perder a oportunidade, que a terra está boa. A terra está boa, é hora de lançar semente. Agora é hora de nós transformarmos o nosso coração em terra boa, para que quando Jesus entrar aqui, a semente hoje ela possa cair e gerar fruto na minha e na tua vida, fruto de santidade. Pode abaixar os teus braços. Nós vamos cantar uma canção esperando o Senhor chegar. Deixe eu chorar por você, deixe eu me